Olá, eu sou Dimas, professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática. Nessa videoaula eu vou estar tratando de um tema muito importante, muito cobrado no Enem, em vestibulares e em concursos públicos. Venha comigo. Regra de 3 simples, uma das matérias mais cobradas em concursos públicos e vestibulares. Antes de entrar no estudo de regra de 3 simples, é preciso a gente ter uma noção exata do que são grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Nós vamos começar aqui com as grandezas diretamente proporcionais. E o que são grandezas diretamente proporcionais? Quando aumentando uma, a outra grandeza aumenta na mesma proporção. Exemplo, uma máquina produz 600 peças em 2 horas. Quantas peças essa mesma máquina produzirá em 8 horas? Então, 600 peças, vamos agrupar aqui por grandeza. Grandeza peças, 600, e tempo, horas, 2 horas. 600 peças em 2 horas. Agora, quantas peças? Quantas eu não sei, eu represento essa variável, essa incógnita, por x. Essa mesma máquina produzirá em 8 horas. Então aqui observe, primeiramente a gente vai indicar uma setinha para o lado do x, que é o valor que eu pretendo encontrar. E aí a gente faz a pergunta, se em 2 horas são produzidas 600 peças, em 8 horas são produzidas mais ou menos peças? Obviamente que são mais peças. Se são mais peças, eu indico aqui a setinha para o lado do valor maior. Quando a resposta for mais, a setinha tem que ser indicada para o valor maior. Veja, se em 2 horas a máquina produz 600 peças, em 8 horas ela vai produzir mais peças. Por isso essa setinha está apontando para o maior. E em regra de 3 simples, é preciso sempre inverter alguma coisa. Se as setinhas estão apontando para o mesmo lado, eu tenho que inverter a multiplicação, multiplicar cruzado, x vezes 2, 2x, 600 vezes 8, 4.800. Dividindo ambos os lados da equação por 2, eu vou ter aqui x igual a 2.400. Essa mesma máquina, então, produzirá 2.400 peças em 8 horas. Agora vamos à regra de 3 simples inversa. A que passou foi a direta, agora é a inversa. Grandezas inversamente proporcionais são quando, aumentando uma delas, a outra diminui na mesma proporção. Veja o exemplo 2 aqui. Marcos foi da cidade A à cidade B em 4 horas, a uma velocidade média de 80 km por hora. Na volta da cidade B para a cidade A, como estava chovendo, sua velocidade média foi de 60 km por hora. Quanto tempo Marcos gastou na viagem de volta? É importante demais que você agrupe os dados em grandezas. Quando eu me referir ao tempo, hora, tudo vai ser colocado nessa coluna. 4 horas a uma velocidade média de 80 km por hora. Então, nessa segunda coluna vai estar a velocidade, 80 km por hora. E agora, 60 km por hora vai na grandeza km por hora, velocidade. E quanto tempo? Não sei, chamo de x. E observe o seguinte, de novo, em qualquer hipótese, a setinha tem que estar apontando para o x, que é quem a gente busca. E aí a gente pergunta o seguinte, a uma velocidade média de 80 km por hora, Marcos gastou 4 horas na viagem. Se a velocidade média de Marcos for 60 km por hora, ele vai gastar mais tempo ou menos tempo? Obviamente que ele vai gastar mais tempo, pois ele está correndo menos. Então, setinha para o lado do valor maior. Quando a resposta for mais, setinha para o lado maior. Quando a resposta for menos, setinha para o valor menor. Aqui, por exemplo, 80 km por hora, gasta-se 4 horas na viagem. 60 km por hora, gasta-se muito mais tempo. Por isso que a setinha está indicando para o maior. E é preciso lembrar sempre que, para resolver um problema de regra de 3, tem que inverter alguma coisa. Como as setinhas aqui já estão invertidas, já estão inversas, eu vou multiplicar direto agora. X vezes 60, 60x. E 4 vezes 80, 320. X é igual a 320 dividido por 60. 320 dividido por 60, eu posso cancelar 0 no numerador, 0 no denominador. 32 dividido por 6 dá 5 vezes 6, 30 para 32, 2. E olha como que é importante quando se trabalha com horas e o submúltiplo das horas, que são os minutos.
Esse 2 que me sobrou aqui não são minutos. Esse 2 que me sobrou são horas. E 2 horas são quantos minutos? 120 minutos. Quando chegar em um número menor do que esse do divisor, você precisa transformá-lo em minutos. Porque 2 horas já não dá mais inteiro ao dividir por 6. Então eu transformo 2 horas em 60 minutos cada uma, dá 120 minutos. 120 minutos dividido por 6 dá 20 no quociente e sobra resto 0. Então a alternativa correta é que Marcos gastou na viagem de volta 5 horas e 20 minutos. Alternativa C. Espero que você tenha gostado da videoaula.